Olá, pessoal, boa noite. Seguindo o nosso cronograma aí, nós estamos fazendo algumas lives e nós estamos trazendo temas que são interessantes, temas que podem ajudar a gente a manter essa qualidade de vida, a gente a continuar aprendendo, a procurar outras coisas, né? Então, hoje a gente vai trazer uma pessoa muito especial, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, que é... O tema hoje é comunicação não violenta, e nós vamos trazer uma pessoa que é bem interessante e ela vai dar o recado dela. Só espera um pouquinho que ela já está chegando, é a Bárbara Bezerra. Já chamei. Olá! Boa Olá, noite, Bárbara. boa noite. Boa noite. Um prazer receber você aqui na nossa página. Obrigada, o prazer é todo meu de estar aqui, de poder contribuir um pouco aí com a comunicação não violenta. Isso. A gente, como costumo falar sempre, eu não conheço a Bárbara pessoalmente, mas é como você, né? Nós temos amigos em comum, inclusive meu irmão é amigo da Bárbara, e a gente, nessa pandemia, a gente foi encontrando algumas joias, né? Algumas pessoas que a gente foi trazendo para o nosso mundo. E a Bárbara foi uma delas. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou sem fone de ouvido. Dá para ouvir bem? Você tá Cida, me... dá para ouvir? Dá? Dá para ouvir bem. Aham. Ah, então tá bom. Então, acho que a gente poderia começar nos apresentando, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Maria Aparecida Costa. As pessoas me conhecem muito como Cida Costa. Eu sou assistente social, sou educadora em saúde pública, tenho especialização em gerontologia, sou reikiana, né? Faço um trabalho voluntário no SUS com práticas integrativas, e eu mantenho essa página há alguns anos, e é uma página de interesse público, né? A gente traz muitos temas de saúde, e agora a gente está trazendo alguns temas sequenciais. Sempre temas que tenham a ver com saúde, saúde nossa, né? E aí vamos pedir para a Bárbara se apresentar. Bem, boa noite, eu sou a Bárbara, eu sou cirurgiã dentista, eu fiz residência em saúde da família, onde eu trabalhei na saúde pública por um tempo. Atualmente eu estou no SESC trabalhando. E, bom, sou mãe do Gabriel, esposa do Fernando, gosto aí de fazer caminhada, gosto de ler bons livros também. E muito feliz por ter conhecido a Cida nessa pandemia. Olha que coisa boa que a pandemia me trouxe. É isso, né? Acho que uma das E é coisas isso. que talvez chame bastante atenção logo no começo é quando ela fala que ela é dentista, né? As pessoas conhecem mais como dentista, né? Ela é cirurgiã dentista, e aí ela fala sobre comunicação não violenta. Acho que é legal a gente esclarecer que esse é um tema de interesse muito em várias áreas, né? Vários profissionais hoje de saúde, do mundo corporativo, estão discutindo esse tema. A primeira vez que eu ouvi falar de comunicação não violenta foi no mundo corporativo. Foi a minha filha que me convidou para me assistir uma palestra, que o trabalho dela, né, que é uma grande empresa multinacional, trouxe para os profissionais. Então, acho que esse tema ele é de interesse coletivo, né, Bárbara? Sim, Cida, com certeza. Eu cheguei a comentar com a Cida, porque a gente ficou nesse impasse. Eu falo que eu sou dentista, não falo, não foi, Cida? É. E foi muito interessante as reflexões que a Cida me trouxe também, porque quando eu comecei a estudar comunicação não violenta, foi tão intenso para mim que eu queria passar essa ideia para frente. Mas me vinha essas coisas, assim, esses questionamentos, né?
poxa vida, mas eu não sou psicóloga, assim, né? Mas aí depois, parando para pensar, eu falei, não, poxa, é legal as pessoas verem que uma pessoa que não tem a formação da psicologia está aqui falando de comunicação não violenta, porque ela é possível para todas as pessoas, né? É uma ferramenta que pode ajudar qualquer um pode se apropriar dela e fazer uso. Uhum. Então, acabei abrindo a minha profissão aí. Mas acho que só enriquece, né? Acho que enriquece, porque isso é um pouquinho de você. Acho que tem uma coisa sua que você não falou, Bárbara, que acho que é bem interessante também. Você teve um trabalho junto ao CVV, não é? O Centro de Sim, Valorização da Cida. Vida. Você foi Sim. voluntária. Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu fui voluntária eu fui quando eu tenho 41 anos hoje. E quando eu tinha 18 anos, eu entrei no CVV. Não conheci o trabalho, recebi um panfleto, queria ser voluntária e fui lá no CVV e realmente foi um divisor de águas na minha vida. Alguma sementinha me foi plantada, Cida, porque no meu ambiente de trabalho as pessoas sempre me procuravam às vezes para desabafar, para conversar e eu acolhia. Então, mesmo não tendo ficado no CVV àquela época, me ajudou muito, né? E a comunicação não violenta tem tudo a ver também, viu, com o trabalho do CVV, de acolhimento, né? Agora, em setembro, né, o Setembro Amarelo, que nos leva, né, para essa reflexão, né, da prevenção do suicídio. O CVV ele vai estar muito atuante. E esse ano eu comecei também o voluntariado novamente no CVV, e foi muito bom para mim. E eu, inclusive, né, a gente sempre fala para quem tiver vontade, precisar ligar, né, que é 188 o número, para poder conversar, desabafar. É um ótimo canal de escuta. Acho que é um tema para a gente trazer aqui, né, Bárbara? Sim, com certeza. Mas vamos começar, então, a nossa conversa. Eu, assim, para começar, para esclarecer para as pessoas que não têm muito domínio, eu queria que você dissesse o que é comunicação não violenta. O que é isso? A comunicação não violenta, ela é uma forma de aprendermos a conversar nos entregando de coração. Aprendermos a olhar com compaixão o outro e também aprendermos assim como uma ferramenta, né? Eu falo assim, se você precisa colocar um parafuso na parede, você precisa de uma chave de fenda. Então, essa ferramenta, sem ela fica difícil. E o Marshall Rosenberg, que é o autor do livro Comunicação Não Violenta, ele que foi a pessoa, ele é um psicólogo norte-americano, ele sistematizou a comunicação não violenta e que nos ajuda a olhar, mas primeiramente, viu, Cida, para a gente mesmo, para nós mesmos, realmente trazendo esse autoconhecimento, para daí sim a gente começar a praticar com o outro. Porque a nossa intenção normalmente é nos conectar com as pessoas, né? Mas nem sempre a gente consegue fazer isso, por melhor que seja a nossa intenção. Então esse é o meu livro base, eu indico, e ele nos ajuda muito a talvez fazer esse caminho, talvez difícil para alguns, mais fácil para o outro, mas para a gente estabelecer as conexões que a gente precisa na nossa vida. Uhum. Você falou do autor do livro, né? E aí, quando você conheceu a comunicação não violenta, foi através desse livro, assim, como é que ela chegou na sua vida? Olha, foi uma paciente, né? Eu sempre falo assim, os meus pacientes viram meus amigos. Bom, é lógico que eu ensino a comunicação não violenta na minha prática clínica, com muito prazer, para me conectar mais com eles, né? E também fazer um trabalho melhor, porque a partir do momento que eu me conecto mais com o meu paciente, eu entendo melhor e eu consigo, de repente, chegar na necessidade dele. E uma paciente minha, ela era da área de RH, e ela falou, muito estudiosa, falou, Bárbara, lê esse livro. E aí eu li. E assim, Cida, eu estava num momento, quando eu li, num momento que eu havia sofrido uma injustiça muito grande, na minha opinião,
na época. E eu fiquei muito triste com o que aconteceu. E eu lembro que eu li o livro e eu chorava, sabe, assim, porque eu olhava e falava assim, mas era isso que eu queria falar para a pessoa que fez essa injustiça e eu não consegui, eu só julgava, né? Então, eu acho que ele realmente ele foi intenso porque partiu do momento difícil da minha vida, mas que a partir daí eu já comecei a usar. Eu falei, não, vou usar. Meu filho tinha 5 anos na época, ele tem 10 hoje, né? E eu falei, eu vou começar a usar em casa, porque ele sempre muito reativo, né? Quer dizer, sempre achando que ele que era o errado, né? E aí eu comecei a usar uma criança de 5 anos e estava dando certo. Eu falei, que isso? Que ferramenta é essa, né? Maravilhosa. E aí, hoje em dia, eu quero passar adiante aí essas informações que foram tão valiosas para mim. Eu sei que ele é um tema bem complexo, comprido, daria várias lives, né? Acho que a gente poderia até, talvez, propor escrever vários textos e colocando para as pessoas que se interessarem conhecer melhor esse tema. Mas, assim, a pergunta Sim. que não quer calar, né? Como é que a gente pode aplicar na vida da gente a comunicação não violenta? Como é que a gente pode usar essa ferramenta em nosso benefício, em benefício dessa relação, né, com a gente mesmo, dessa relação da gente com o outro, da gente com a gente mesmo. Como é que você vê isso? Cida, eu sempre falo, eu parto da ideia assim, quando muitas pessoas estão aqui assistindo e falam assim, poxa vida, eu tenho um conflito na minha casa, eu tenho um conflito no meu trabalho, tem pessoas que eu não consigo, né, conversar como eu gostaria. E eu sempre falo assim, que e a intenção dessas pessoas que estão aqui hoje, né? Um abraço a todos, até eu estou vendo vários nomes aqui, estou muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. E a intenção é, de repente, se apropriar dessa ferramenta e tal. E aí eu falo, será que o que vale será que o que vale é a intenção? Né? Quando que a intenção é tudo, né? Quando a gente quer se comunicar e a gente consegue atingir esse objetivo. Mas, muitas vezes, a gente trilha caminhos que não dão muito certo e muitas vezes a gente não entende o porquê. Então, por exemplo, quando a gente fala de... Vou contar uma história, né? Vamos dizer que toda a humanidade estivesse dentro de uma casa, tá? E toda a realidade que essa humanidade vê está fora dessa casa. E essa casa tem inúmeras janelas, inúmeras janelas. Mas cada um só consegue ver por uma janela. Cada um só consegue ver pela sua janela. Então, quando a gente fala de empatia, é um momento em que a gente consegue deixar de olhar pela nossa janela para ver a realidade do outro pela janela do outro. Então, o exercício da empatia está totalmente... Né, ele é o passo número 1, né, da comunicação não violenta. E quais são os obstáculos para a empatia, Cida? Assim, vou trazer alguns, tá? Um grande obstáculo para a empatia é aconselhar quando uma pessoa vem com algum problema. Né? E, gente, eu vou dar um exemplo. No meu trabalho, uma amiga minha estava com um problema... Ela estava com um problema sério, ela havia mudado de casa e no apartamento novo que ela estava, o cachorrinho que ela tinha, um pug, o cachorrinho que ela tinha, ele não parava de latir, ele não acostumou com a casa. E ela começou a ter reclamação dos vizinhos, aí ela recebeu uma notificação do síndico e ela não sabia o que fazer. Eu, particularmente, eu pensei assim, olha só, eu julgando assim, né? Pensei assim, nossa... Mas ele fica muito tempo sozinho também. Falei, puxa, ela podia dar para alguém o cachorro, porque tadinho, ele tá muito sozinho, olha só. Foi a única solução que eu pensei, tá? Mas nossa, ela me surpreendeu na forma que ela solucionou a questão dela. Sabe o que ela fez? Ela adotou um outro cachorrinho, um filhotinho de bulldog, olha só. E aí, no primeiro dia, o cachorrinho dela já ficou amiguinho do outro, já dormiam juntos na caminha deles lá.
e resolveu o problema. O cachorrinho parou de latir, ficou super bem, né? Então, assim, quando a gente não aconselha, Cida, a gente deixa, permite, dá espaço, né? Falar assim, empatia é dar espaço para o outro, para que ele resolva as coisas da forma como ele achar melhor, né? Um outro obstáculo para a empatia é a gente querer educar. Por exemplo, ai, nossa, sei lá, sua filha terminou com um namorado. Aí você fala, tá vendo? Agora, vê se você, sabe, aprende e vai buscar uma pessoa melhor para você. Porque você não percebeu? Você não percebeu, né? Então, que ele não servia para você? Ou mesmo quando você quer competir com o sofrimento, né? A pessoa fala assim, puxa, eu tô com uma sinusite. Aí a outra pessoa fala, né? Aí a gente escutando fala assim, nossa, nem me fala de sinusite. Eu tenho sinusite desde que eu nasci. Como eu sofro com a sinusite. Então, assim, claro que a gente quer expressar os nossos sentimentos, claro que sim. Mas naquele momento é um momento de espaço do outro. Então, que a gente aprenda a olhar para o outro e, por mais ansiedade que a gente tem em falar da gente, que a gente se acalme e apenas escute, né, o que o outro tem a dizer. Agora, como fazer isso, hein, Cida? Como é? Porque a gente está acostumado a fazer isso, não é? É. Você está falando, eu me lembrei de uma das lives que eu fiz, acho que foi a segunda live que eu fiz. Eu sempre comento dessa live, que eu acho que ela é bem interessante, porque daquele livro dos 4 compromissos, né? Como é que a gente se Sim, coloca? eu assisti, maravilhosa. Não, mas tudo a gente acha que é com a gente, né? A gente vai se colocando em primeiro lugar, vai se envolvendo com o assunto, a gente começa a sofrer com o sofrimento do outro, a gente não consegue criar esse distanciamento para poder ouvir o outro e compreender o que o outro está dizendo, né? E assim, eu acho que para gente que é mais velho, que é mãe de adultos, esse é um exercício diário. Acho que as pessoas que têm mais de 50 aí podem me dizer. Porque os filhos crescem, ficam independentes, vão cuidar da vida deles, mas a gente, assim, é um exercício diário você permitir que eles escolham a cor da casa que eles vão comprar, sabe? Que eles escolham a vida dele, a forma, né? Porque a gente tende a querer passar a experiência da gente para o outro, né? Assim, o que você já viveu, você tem rapidez, dificuldade de ouvir, necessidade de passar para o outro aquilo que a gente sabe, né? Se colocar no, assim, se a pessoa está chateada, está triste, é comigo. Então eu me melindro, me chateio, e aí a comunicação já fica, já trunca, não é? Totalmente, totalmente. E assim, Cida, e eu falo que tem uma outra coisa também, porque assim, no geral, a gente tem o hábito de julgar, né? Então a comunicação não violenta, ela pede para que a gente não julgue o outro, que a gente apenas observe a situação. Eu vou passar 2 situações aqui, então, né? Vamos dizer que a gente marque um... Eu dei esse exemplo numa outra live, assim, quando eu comecei a namorar meu marido, eu marquei um almoço e ele demorou para chegar. Né? Quer dizer, estava tudo pronto dentro do horário e ele demorou muito para chegar. Eu fiquei muito, muito nervosa com essa situação. Eu fiquei muito nervosa com essa situação. E aí ele chegou, ele percebeu, né, a minha raiva estampada na cara, né? Tudo bem, ficou assim. Aí eu ainda falei, poxa, mas isso são horas de chegar? Mas tudo bem, mas no fundo, esse julgamento que eu estava fazendo, que como se ele fosse responsável, como, né? A verdade, Cida, é que eu estava me sentindo triste, decepcionada, insegura, porque era o início do namoro, então eu não sabia se ele gostava mesmo de mim ou não. Então, assim, existiam muitos sentimentos ali. A minha necessidade era de responsabilidade.
necessidade de aceitação, Acho que a Bárbara está com algum problema, né? Voltei? Tá, Voltei? tá tendo uma falhinha, assim, na... Voltou, voltou. Voltou? E Voltou, pode então, continuar. voltou? Voltou? Voltou. Então, Cida, e aí a minha necessidade, né, era de reconhecimento e tal. Então, assim, por trás do julgamento do outro, na verdade, eu tenho os meus sentimentos e as minhas necessidades. Agora, vamos dizer que num determinado domingo eu chame toda a família para vir almoçar em casa. E aí, chegando no dia, eu me atraso, eu acordo tarde, o feijão queima, eu tenho que fazer um plano B, eu começo a ficar desesperada porque não vai dar tempo. O pessoal vai chegar no horário, vai começar a conversar, vai atrasar mais ainda o almoço. E eu, de repente, eu recebo uma ligação, né? Quer dizer, eu pensaria assim, meu Deus, o pessoal se atrasasse pelo menos 1 hora, já me resolveria a vida, né? Aí eu recebo a ligação da minha família falando assim, olha, a gente vai atrasar 1 hora. Até eu vou perguntar para quem está aí na live, como que vocês acham que eu me sentiria nessa situação? Seria bem confortável, né? Seria bem confortável, né? Esperar ver o que o pessoal... Quer dizer, tem muito a ver com a sua expectativa, né? Com seus sentimentos, assim. A sua reação, ela vai depender muito mais da sua expectativa do que da ação do outro, né? Sim, exatamente, Cida. Esse é o ponto. E aí é só através do nosso autoconhecimento para a gente chegar nessa conclusão, não é? É a gente se olhar mesmo, né? Que é uma tarefa, não é uma tarefa fácil, né, Cida? Não, não é. Acho que vale a pena até a gente fazer um adendo aí, né? A Bárbara está falando do autoconhecimento. Ela, acho que, não sei se o meu irmão participou também desse grupo, ou foi você, enfim. Mas durante a pandemia, eles nos convidaram, eu conheci a Bárbara através disso, de um trabalho voluntário, né, que elas fizeram com reuniões semanais, online, para discutir a questão do autoconhecimento, né? Então, são reuniões temáticas, cada dia a gente traz um tema, né? São várias pessoas, a gente tinha pessoas do Brasil inteiro, né, Bárbara? Até fora do exterior, né? De cidades. Sim. Que assim, você sempre investe nessa questão do autoconhecimento, dessa melhora, né? Da qualidade da comunicação com os seres, né? Com as pessoas. Então, esse grupo de autoconhecimento, ele também foi um espelho para a gente, né? Tem alguns temas, aqueles temas, falar dos defeitos, falar das dificuldades, falar dos problemas, a gente se encolhe, né? É difícil reconhecer. Sim. E falar das qualidades também é difícil para algumas pessoas. Quer dizer, o autoconhecimento, ele é vital, né, Bárbara? E olhar para si mesma sempre nas relações, né? Não é isso Sim. que você quer dizer? Sim, Cida, sempre, né? Como esse grupo foi bom para mim, foi uma vontade aí que eu tive, né? Porque é um grupo também, eu trouxe do CVV, não é oficial, né? Mas eu trouxe toda a ideia do CVV que eles fazem esse grupo, né? Que é o CVV, que faz parte do CVV Comunidade. E o quanto me ajudou, Cida, realmente foi incrível. É muito bom se autoconhecer, né? Tem que ter coragem, né? Exige coragem para a gente assumir, né, essa responsabilidade, né? Que o Marshall Rosenberg, ele fala isso, né? Que assumamos a responsabilidade dos nossos atos, dos nossos sentimentos e necessidades. Então, eu até, assim, um exercício que eu falo para quem está nos escutando é o seguinte, quando alguém vier com algum conflito, claro, com a carga emocional, né? A gente sabe quando a pessoa vem com uma carga emocional, né? E muitas vezes a gente como alvo, né? Então, se a pessoa fala assim, pô, você tá atrasada hoje, por exemplo, né? Aí, pensarmos assim, bom,
qual que é o sentimento que essa pessoa tá tendo nesse momento e qual que é a necessidade dela, né? Eu vou até dar um exemplo. Eu tenho uma paciente, estou fazendo um curso, e essa paciente, assim, tem todo um trabalho, e eu entendo o lado dela, porque teve a pandemia, tudo atrasou, né? E assim, da última vez que eu a atendi, ela estava muito bem-humorada, sabe? Ela estava muito feliz e tal. E nos outros atendimentos, assim, eu precisei trabalhar muito com a comunicação não violenta para conseguir me conectar a ela, né? E aí, conversando um pouquinho mais, é assim, das outras vezes, a gente ainda não estava muito acostumado com o horário de atendimento. Então, vamos dizer, marcava um horário, mas ia atender meia hora depois, né? E às vezes a gente nem se dava conta, porque você está num curso e está conversando com os professores, você também desfoca do como é um ambiente de trabalho, né? E só que isso a aborrecia muito, né? Então, por quê? Porque ela precisava, ela se sentia talvez não reconhecida, né, por estar lá, ela se sentia, sei lá, irritada. Enfim, e qual que era a necessidade dela? De maior responsabilidade com o tempo, nossa, né? Dentre outras. E quando eu a chamei no horário certinho, nossa, ela ficou muito feliz. Então eu percebi que a prioridade para ela, né, é o tempo, é o horário, e ela tá certíssima, né? Quer dizer, e eu assumi que eu estava errada também. Então, porque assim, eu poderia falar assim, nossa, essa paciente é chata, né? Essa paciente, aí eu entro no julgamento. Ué, essa paciente não tem paciência, né? Mas quer dizer, quais são os sentimentos e necessidades por trás? Então aí, Cida, é como se eu subisse, né? Vamos dizer assim, um pouco mais e visse a situação, De né? outro lado. Eu vejo os meus sentimentos e necessidades também. Eu via, nossa, às vezes eu ficava, meu Deus, né? Eu tô atendendo tão bem, mas não era a expectativa dela, né? E aí eu comecei poxa, o que será que tá errado? E aí eu descobri e o erro era meu. Né? Assim, não é que certo ou errado, mas eu deveria atendê-la no horário. Não, Né? ajustar. Então, Acho que você falou uma coisa que eu fiquei pensando assim, né? Que a gente aprende no meio social que ser compreensivo é ser submisso, né? Então, a comunicação não violenta, quando você fala, para muitas pessoas ela pode ter uma dificuldade porque a gente aprende a reação, e a reação ela é do tamanho do que vem. Então, quando as pessoas te agridem ou falam alguma coisa mal educada, ou a gente já, instintivamente, a gente já reage à altura, não é? A gente aprendeu isso. Ou bateu, levou, né? Bateu, levou. E isso é aprendido com as crianças, né? Principalmente com os meninos, né? Se você chegar em casa e você apanhou, você vai apanhar em casa também, porque você apanhou. Você tem que bater, você tem que ser mais agressivo, né? Então, chegar em casa machucado, ele ia apanhar. Então, para as pessoas reagirem de uma forma diferente, primeiro é difícil para a gente, e é difícil porque a gente tem uma expectativa com relação ao outro, né? Porque assim, parece que você está sendo tolo, porque você pensou de um jeito diferente, você agiu de um jeito diferente. Então, você está sendo tolo para o outro. Como que você vê isso? Assim, você concorda com o que eu estou falando? Quer dizer, a gente precisa crescer para a gente, né? E aprender a lidar com a expectativa do outro com relação à nossa reação. É isso que eu estou dizendo. Porque sempre se espera que você tenha uma reação da altura. A altura, né? Do mesmo tamanho, do mesmo formato. Sim. Uma coisa até que você falou assim da questão da submissão, né? Porque da gente aceitar ser submisso, uma coisa que eu quero deixar bem clara, o fato da gente ouvir alguém, da gente entender os sentimentos e necessidades dessa pessoa, ou perceber, ou até mesmo e perguntar, né? Nem sempre a gente consegue, a gente tem que pedir, olha,
você tá assim, às vezes a gente chuta, você tá decepcionado, você tá irritado, né? E às vezes você pode ouvir uma outra coisa. Não, eu tô, sei lá, tô triste. E aí, mas a pessoa, mesmo você errando, a pessoa ela tá entendendo que você está tentando se comunicar com ela. Isso é bom, né? Mas o fato de você ouvir, de você compreender, não significa que você concorda com a pessoa, Exatamente. né? E nem São que coisas você diga distintas. sim, né? E nem que você diga Exatamente. sim. Você vai dizer o seu não de um outro jeito, não é? Sim, Mesmo quando você sim. diz não, você argumenta de uma outra forma. Você respeita o outro e você diz não. Porque aprender a dizer não também é um grande exercício, não é? É um grande exercício, né? E Então, às passa vezes, pela comunicação não violenta. passa. Agora mesmo, eu entrando aqui onde eu tô, é o quarto do meu filho, né? E desse lado é a paredinha do meu canal que eu uso para gravar. E aí eu falei, olha, eu preciso que você saia do seu quarto para eu fazer a live, porque eu preciso de silêncio. Ele, não, mas eu ia fazer um vídeo agora. Eu falei, olha, aí eu tentei, né? Então eu usei, eu falei, não, eu entendi, filho, a sua necessidade de fazer o vídeo, eu sei que você tá ansioso e com vontade, mas eu preciso de 1 hora nesse momento para fazer a live, e aí, para participar da live, e depois você volta, e aí tudo bem, eu posso também te ajudar no que você precisar, pode ser? Pode ser. Uma outra coisa que eu lembrei, Cida, assim, que também eu usei a comunicação não violenta com ele, foi assim, teve um dia que eu pedi para ele desligar o computador, né? E porque a gente precisava ir dormir, já estava tarde. Só que eu estava no computador, Cida. Bom, aí ele chegou para mim e falou assim: "Ah, você é mãe e pai, eles mandam, né? E eu tenho que acatar, Obedecer. né?" Ele falou, obedecer. Aí eu falei, consegui subir um pouquinho e me ver também na situação, né? Que você vê todos os atores, né? Aí eu falei, ah, tá, está sentindo essa situação injusta, porque eu estou no computador e você tem que desligar. É isso? Ele é. Eu falei, ah, não, é que assim, eu estou terminando um trabalho aqui, porque amanhã eu vou ter que levar no meu serviço. E amanhã eu não vou conseguir logo cedo de manhã fazer, então eu já estou adiantando hoje, mas daqui 5 minutos eu vou desligar o computador. Pronto, eu resolvi o conflito, sim. É. Acho que ser assertivo é um aprendizado, né? Acho que tem uma brincadeira que o pessoal fala assim, contar até 10, né? Ah, conta até 10 na hora que você quer ter uma reação, conta até 10. Mas eu nem sei se a gente precisa contar até 10, porque a gente, às vezes, no 10º a gente não tem a resposta. Ou não tem a Sim. compreensão para a gente dar uma solução. Então, não necessariamente é naquele momento, naquela hora, né? A gente poder acolher, levar, pensar um pouco. Eu, por exemplo, eu tenho bastante dificuldade, assim. Eu levo, às vezes, até falo, gente, eu admiro pessoa que tem uma resposta rápida na hora, mesmo que seja brincalhona. Eu não tenho essa resposta rápida. Eu preciso elaborar, eu preciso, parece que colocar, assim, sabe? Como na constelação familiar, eu e a outra pessoa e pensar em mim. E eu levo um tempo para perceber como eu tive uma ação naquela reação do outro, né? Então, a gente precisa ter esse tempo e essa coragem. Às vezes você, num conflito de família, um conflito amoroso, assim, às vezes você depois, na hora da raiva, você fala, caramba, né? Depois você percebe que você até precisa pedir desculpa, porque quem criou toda uma situação foi mais você do que o outro, né? Então, poder se recolher, entender melhor aquilo, responder do tamanho que é aquele momento. Acho que pode ser um caminho, Bárbara, para quem está começando a pensar na comunicação não violenta. Deixa para amanhã. Pensa. Marli, você sabe que a gente na comunicação não violenta, o Marshall, tem vídeos dele no YouTube, eu recomendo. E tem um que tá ele assim, com uma girafinha e um lobo, né?
Aham. Ele fala que a girafa acaba tendo a representação da comunicação não violenta, porque é um animal que enxerga mais alto, né? Então A ele vê girafa. mais ao longe, a girafa. E tem um coração muito forte, porque tem que bombear sangue ali pelo pescoço até lá em cima, então tem que ter um coração forte e tal. E o lobo, né? A gente brinca e fala assim, tem horas que a gente tem que fazer o show do lobo, né? E se a gente conseguir fazer longe das pessoas que a gente precisa conversar, sabe, extravasar, falar, eu não aguento mais isso, né? Ou escrever, sei lá, de alguma forma, extravasar, ou falar com um amigo, com alguém, e aí depois que a poeira baixar, pensar nas técnicas da comunicação não violenta e daí ter aquela conversa franca, né? E sempre mostrando a intenção, né? Eu sempre falo assim, quando que a intenção não é nada? Se eu olhar, eu tenho aqui, eu tô com um copo de água aqui. Se eu quiser fazer ele levantar, e eu ficar olhando para ele, com a força do meu pensamento para ele levantar, ele vai levantar? Não. Difícil, né? Eu ainda não consegui, tá? Eu vou ter que realmente pegar e levantar com a minha mão. Então, muitas vezes, a gente fala, para início de conversa, quando a gente vai conversar com alguém, que a gente está num conflito, a gente deve demonstrar a nossa intenção. Se a gente, às vezes, fala de uma forma muito seca já o assunto que precisa, por mais que a intenção está dentro de nós, o outro não consegue enxergar. Então, eu começo, olha, a minha intenção é me comunicar melhor com você, a minha intenção é que a gente faça as pazes, a minha intenção é viver bem com você, estar em paz, a minha intenção né? E aí vai. Já facilita, né? Facilita. Facilita. Porque aí abaixa, e aí quando você fala assim, poxa, será que a gente não vai se fazer de bobo? O que a comunicação não violenta demonstra é que a gente mostrar a nossa vulnerabilidade é o que mais faz com que a gente se conecte com o outro. O Marshall, ele cita um exemplo, ele estava o Marshall, ele fazia, trabalhou em escolas, em presídios, inclusive em conflitos internacionais com a comunicação não violenta. E uma vez ele foi convidado a ir para a Palestina, porque estava tendo, assim, um problema sério ali e tal, com os palestinos em Israel. E aí, quando ele chegou para palestrar, ele começou a falar e começou a ver um burburinho. E aí, o intérprete, o tradutor e intérprete falou para ele, Marshall, eles estão irritados aí porque eles estão falando que você é americano. E o Marshall, antes dele chegar lá no lugar onde ele ia falar, ele percebeu um monte de latas de gás lacrimogêneo jogados no chão. E ele viu que tinham sido feitos nos Estados Unidos. Aí ele chutou, que é o que eu falo, às vezes você tem que chutar, né? A gente vai de acordo também um pouco com o que a gente tem de visão. E aí ele falou assim para o líder que estava ali, né, liderando aquele movimento, né, hostil, você está irritado comigo porque eu sou norte-americano e você gostaria que o meu governo utilizasse o dinheiro dele para benefício de vocês, de alguma forma? Aí ele, claro que sim. A gente aqui, as crianças não têm livro na escola. Você sabe o que é isso? Elas não têm livro. Meu filho brinca no esgoto a céu aberto. Uhum. Estou nessa situação há mais de 30 anos, né? A gente quer uma vida diferente e tal, e não gás lacrimogênio, né? Bom, essa conversa se estendeu, mais ou menos por 1 hora. Quando terminou, essa mesma pessoa que havia se levantado contra o Marshall o chamou para um jantar de Ramadã na casa dele. Uhum. Então, demonstrar vulnerabilidade, mostrar que a gente quer sim se entender com o outro, que aparentemente, né, talvez para quem olhe de fora fala assim, nossa, mas você é bobo, né, você tem que se mostrar superior, né? Então, tudo isso, na verdade, é um obstáculo enorme para a conexão.
Eu me lembro, você está falando da história, eu me lembro que quando a minha filha caçula, era adolescente, né, alguns anos atrás, ela, às vezes ela tinha uma rebeldia, assim, ela tinha um desejo de independência. Até outro dia ela estava me perguntando, desde quando você me sente independente? Sempre ela foi independente, sempre ela brigou pela independência dela. E ela ficava muito, ela era muito conflitante, assim, né? Ela vinha mesmo, assim, toda argumentativa com 16, 17 anos, porque ela queria garantir o direito dela de fazer as coisas que ela gostaria de fazer, e que eu achava que ainda era cedo, né? E aí eu me lembro um dia que eu sabia que a gente estava precisando ter essa conversa, sabia que ia ser um grande conflito, porque ela queria uma coisa muito, né, forte. E aí eu fiquei assim, eu olhava para ele e eu pensava assim, eu preciso ter assertividade, nunca tinha ouvido falar ainda na comunicação não violenta, mas eu sabia que se eu fosse com o pé na frente, nós íamos aumentar o conflito, né? E eu sabia que eu precisava ter uma assertividade, eu saber falar com ele, eu pedia isso, até assim, na minha fé, eu pedia, sabe? Preciso ter tranquilidade para mim ter essa conversa, porque eu também não posso soltar. Aí, passado uns 3 dias, e eu me cobrando para ter essa conversa, um dia ela virou assim para mim, mansa, e disse assim, mãe, eu sei que nós vamos ter uma conversa. Eu falei, oh, tá vendo? Assim, então, até esse meu jeito de esperar um momento fez com que ela viesse. Então, assim, assando. E aí a conversa foi muito tranquila, né? Foi muito tranquila, porque quando eu parei, que eu fiquei pedindo essa assertividade, eu dei o tempo para ela também pensar e ela ver, né? Agora, assim, a gente falou na família, a gente falou dos filhos, né? Do filho adolescente, quer dizer, esses conflitos familiares. Na empresa, nos mundos corporativos, esse tema tem sido recorrente. Tem sido recorrente. Sim, né? sim. Hoje se espera outra postura dos profissionais, aquela postura arrogante, aquela postura autoritária, ela já não cabe, né, em todos os espaços, pelo menos ela está sendo revista, né? Além desse mundo corporativo, assim, da família, com os amigos, onde mais você acha que a comunicação não violenta cabe? Você quer falar mais alguma coisa assim do mundo corporativo? Como é que acontece essa questão? Pode falar. Eu vou te contar uma história também, Cida. Teve uma vez num dos meus trabalhos que algumas amigas estavam incomodadas porque uma delas costuma falar de muitos problemas da vida. E aí, o que eu fiz? Eu até trouxe aqui, Cida, esse joguinho chamado Grok. Tá. Ele é um jogo que ele tem... Porque, assim, uma das coisas que eu percebi, tá? Trabalhando com a comunicação não violenta e estudando, é que eu tinha pouco vocabulário de sentimentos e necessidades. Se eu ler tudo que está escrito ali, os sentimentos, eu sei, assim, eu conheço a palavra, só que não tenho o hábito de usar. Uso assim, eu tô bem, eu tô mal. Mas existe um universo disso, né? Então são 75 cartas de sentimentos, 75 de necessidade, né? E aí eu levei o joguinho, falei, eu vou levar qualquer dia aí só pra, né? Aí eu levei, falei assim, ai gente, ó, eu vou contar uma história minha, realmente algo que tava acontecendo comigo, alguns problemas. E levei a carta, aí coloquei as cartas dos sentimentos lá, as 75 cartas, tinha um grupo, a gente tava todo mundo comendo ali. Aí eu falei, eu queria que cada um escolhesse uns 2 ou 3 sentimentos que eu possa estar tendo do que eu tô falando, aí escolheram. Depois eu pedi para escolher as cartas das necessidades, aí escolheram. E aí a gente foi conversando, Bárbara, eu acho que, sei lá, você está se sentindo perdida, você está se sentindo chateada, né? E aí foi. Eu acho que você está precisando de compaixão, você está precisando de amor, você está precisando, né? E foi tão legal, Cida. E aí, no final, uma amiga falou assim, eu posso te dar um abraço?
Eu queria despertar um pouco isso, sabe? Assim, eu sei que é difícil ouvir os problemas dos outros. Claro, tem dia que a gente não tá afim. Eu entendo isso, eu também passo por isso. Mas o quanto a gente pode despertar de compaixão em nós mesmos, né? Então, eu acho que no ambiente corporativo dá para usar sim, é muito bem-vindo. Né? A Marli Mello, ela, um beijo, viu, Marli, Ela tá querida? por aí, ó. Ela perguntou aqui, ó, é importante que haja o conflito? Olha, Marli, esses dias eu vi um vídeo, é uma pessoa também que eu indico, que é o Dominique Barter. Ele estudou com Marshall Rosenberg, ele é norte-americano, casado com uma carioca, mora no Rio, e ele trabalha com justiça restaurativa, e ele estava falando exatamente sobre conflito. Tem um vídeo dele que fala sobre, vocês coloquem, Dominique Barter, justiça restaurativa. E ele, né, ele faz reflexões do que é justiça, né? Então, é muito interessante. E ele fala assim, que a gente tem uma tendência a fugir de conflito, que a gente não quer conflito. Mas o conflito, ele é salutar. O conflito bem mediado, o conflito bem trabalhado, ele é positivo para ambas as partes, porque uns aprendem com os outros a partir dali. Cida? Quando você se coloca... É como quando a família está construindo uma casa, não é? Se você... Cada um vai pensar de um jeito, vai pensar numa cor, vai pensar num tipo de móvel. Então, o conflito, ele tem que existir, ele tem que ser ouvido, ele tem que ser esclarecido, ele tem que ser escancarado, não é? Faz parte. A Lu tá falando aqui, ó, faz parte, né? Faz parte mesmo. Então, faz parte. A gente ouvir o outro e ceder, porque também não dá para pintar, né? Laranja, verde, roxo, azul, né? Então, assim, mediar todas essas opiniões e colocar uma coisa que seja coletiva, assim, né? Mas ouvir o conflito, porque senão fica de uma cor só. Fica de uma cor só. Você não vai colocar nada do outro, não é? E aí sim a gente vai seguindo a submissão do outro, né? Só minha opinião, só eu que estou certo, que também é uma dificuldade de lidar com gente que é 100% certo, né? 100% perfeito, 100% certo. É difícil, né? E ele acaba incluindo o outro. Sim, sim. O momento que a gente tem essa postura, né? Que a gente pode em algum momento ter essa postura de achar que só a gente tem a razão. O momento que a gente tem essa postura, a gente acaba deixando de aprender, né? De aprender. Porque... De evoluir. Sim. E de trazer tudo. Acho que uma coisa assim, eu estou olhando para o teu rostinho, estou pensando, né, Bárbara? Como na sua busca, você tem uma busca por autoconhecimento, por conteúdos outros além da sua área. Eu sei que você é uma dentista dedicada, você fala muito da sua relação com seus pacientes, né? Enfim. Mas quando você... E é por isso que a gente está aqui, porque nessa busca por evolução, vamos chamar de evolução, ou de crescimento, assim, você quer levar outras pessoas, né? Você quer crescer junto, você não busca só para você. Você não fica lá no seu divã, lendo seu livro e guardando. Não, E aí eu quero convidar o pessoal que está aqui, quem vai assistir depois dessa live. Quem está aqui é só clicar, tem em cima no Viver Depois de 50, clicar ali. Vocês vão achar a página da Bárbara, que é Partilhando Saberes 2020, né? 2020. Isso. E ela também tem um canal no YouTube, que também tem a cara da nossa página, tá? Assim, do Viver Depois de 50. São páginas que a gente se propõe a crescer junto, né? A gente estuda, lê, ouve e a gente divulga, compartilha, né? Partilhando saberes, né, Bárbara? Saberes. E é tão bom, é tão prazeroso, né? Porque assim, o fato de esses dias eu fui convidada para fazer um curso, né? De apoio fraterno numa casa religiosa, então, para eu fazer uma aula de comunicação não violenta, eu falei, nossa, achei incrível, achei muito gostoso de pensar, e agora eu já tenho que estudar, né? Então, assim, e estudando, eu trago para minha vida pessoal.
E isso não tem preço, é maravilhoso Você poder cresce, ajudar. cresce junto. Bárbara, o tempo, olha, parece que não, mas o tempo já está curtinho. E a última pergunta, você já falou do Marshall, você está com o livro dele aí para a gente mostrar, não? Eu tenho Peraí. aqui, eu tenho. Ó, ó, vê se fica bom. Ah, deixa eu ver, eu tenho o livro, peraí. Olha, aqui. Eu tenho também, se der que eu não saí, mas eu tenho. Nós não Ai, pensamos muito... nisso, nós não ensaiamos. Esse livro, olha, para você ter uma ideia, como é do mundo corporativo, esse livro está com a assinatura da minha filha. E ela Olha, livros na empresa multinacional, né? Uma grande empresa que investiu nisso, nesse tema, né? Vocês verem que é o tema atual, é o tema do momento, né? É o tema que a gente... E assim, além desse livro, você sugere algum material? Cida, existem, eu vou abrir, né, que eu fiz o curso esse ano com a Carolina Nalon, do Instituto Thier. Foi maravilhoso, foram 2 meses, assim, incríveis para mim, de autoconhecimento e aprofundamento na comunicação não violenta. Tem o Uhum. Instituto Palas Atena também, que Ah, tem eu cursos... conheço. Eu fiz um curso. Fiz um Você curso. fez? Fiz na época pelo SUS. Olha, que legal. Fiz. E tem outras escolas, tem de comunicação não violenta, a gente encontra na internet. Quem tem a possibilidade de fazer, faça. Vale a pena. Acho que talvez começando a ler o livro, né, é muito interessante. Acho que ajuda bastante para a gente ter um primeiro contato. E fazer um momento que, se tiver a oportunidade de fazer o curso, vale muito a pena. É um investimento para a vida. Uhum. Amanhã, de manhã, eu vou compartilhar no Instagram o texto que foi escrito pela Bárbara. A Bárbara agora também é uma colaboradora do blog. Com E ela escreveu certeza. para o blog e tal. E aí a gente coloca lá parte dessa conversa nossa hoje, né, por escrito, e a gente coloca uma foto do livro. Também a gente pode fazer algumas coisas, um post com alguns links, com alguma coisa. O que você acha, Bárbara? Para a gente poder divulgar isso para as pessoas, porque só falando aqui, às vezes a pessoa não consegue anotar e tal. A gente pode deixar lá por Pode ser, escrito. Cida. Tem algumas coisas bem legais no YouTube. Eu vou mandar. Eu te Ai, envio e vai ser bom. Vai ser um acervo, né? Umas referências boas. super te agradeço, Bárbara. Não só as referências, mas assim, a sua participação, né? Na minha vida, você chegou do jeitinho tão gostoso, né? Toda essa pandemia, aqueles momentos que foi na época mais restritiva, né, Bárbara? Bem em março, abril de 2020, a gente começou a conviver, né, assim, semanalmente. Então, te agradeço desde aquela época, a todo aquele grupo que ajudou a gente a passar por tudo isso. Este momento aqui, eu tenho certeza que essa sementinha vai para muitos corações, né? E Sim. te agradeço muito. Acho que foi maravilhoso receber você. Espero que as pessoas tenham sentido isso, tenham sentido isso, né? Sentido esse conteúdo, a importância dele. Sim, nossa, eu também te agradeço muito, Cida. É um prazer enorme conhecer você. A gente conversa muito aí, né, nos bastidores, troca muita figurinha e eu muito feliz de ter te conhecido. Aprendi já muito com você nos nossos grupos. É muito, muito bom. Você tem uma bagagem muito grande e contribui muito aí socialmente com o canal, com o Instagram. Maravilhoso. É isso aí. Pode, não, assim, eu desejo a todos assim que tenham essa vontade de estudar comunicação não violenta, vale a pena. Ela realmente, assim, para quem está
está disposto também, né, e tem essa vontade, é um divisor de águas na vida e ajuda bastante nas relações humanas. É. Tem uma frase que você escreveu no texto, você lembra da frase? Lembro. Quer terminar deixando essa frase pro pessoal? Pode ser, pode ser. O poeta Sufi Rumi, um poeta árabe, certa vez ele escreveu que entre as fronteiras do certo e do errado existe um campo, e eu me encontro com você lá. Uhum. Super beijo. Agradecemos demais as pessoas que ficaram aqui com a gente, né? Oscilou bastante, mas acho que é legal. Depois eu percebo que tem bastante gente que vê depois. Então, muito obrigada. A Maria Inês, acho, Gomes, está falando que precisava ser divulgado em projetos que atendem mulheres. Vamos divulgar, gente. Vamos divulgar. Vamos levar tudo que é bom, tudo que é saudável, tudo que traz qualidade de vida. Vamos ampliar, divulgar. Divulga essa live com outras pessoas. Manda essa flechinha aí. E vamos puxar outros assuntos. A Bárbara vai estar aqui com a gente, né? Para ajudar a gente com Sem dúvida. Obrigada para quem participou, do fundo do nosso coração. Viu? Eu vou tentar Obrigada salvar a todos. a live e vai ficar aqui, tá? A Lília está sendo uma pessoa lá do interior de São Paulo. Bragança Paulista, ela tem vindo aqui sempre com a gente. Aí a gente começa a conhecer, né, as pessoas. A Letícia Marques está sempre aqui. Eu tenho medo de falar nomes e pular alguns, porque a gente não vê todo. A Rita é de Guarulhos, Bárbara. Fiz reiki com ela. Que linda. Linda! Prazer te conhecer. A Rita é linda demais. É uma das minhas meninas. Beijo. Vou tentar salvar. Beijo, gente. Um prazer estar com vocês. Muito obrigada, Bárbara. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço, Cida. Namastê. Namastê.